Ok, nós estamos aqui no Parque Municipal Vale do Sol e o nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Figueiredo Gomes, para a gente falar a respeito do levantamento de infestação rápida de Aedes aegypti. O Marcelo é coordenador da Vigilância Ambiental e também é secretário municipal de Meio Ambiente. Marcelo, o que é que apontou esse levantamento de infestação realizado esse ano? Certo. Esse levantamento, ele é feito todo ano, né, Denis? Nós fazemos normalmente 3 levantamentos ao longo do ano. Esse agora é o último desse ano, certo? Então ele indicou para a gente um índice de infestação na cidade como um todo médio, tá? É um índice que coloca a gente com uma bandeira amarela, vamos dizer assim, já é uma advertência. E só que a cidade nossa, ela é dividida para efeito de pesquisa em 2 estratos. Nós temos o estrato 1 e o estrato 2. O estrato 1 pega a grosso modo, da Oswaldo Cruz em direção à região leste da cidade, pegando Padre Vitor, Santa Inês, Santa Divisa, aquela área toda de lá, né? Cidade Jardim também e tal. E o extrato 2, nós, pega a faixa oeste, indo em direção a Aristides Vieira, Alcides Mesquita, São Judas Tadeu, Jardim Boa Vista, Jardim Primavera, lá naquele canto, né? Aquela região do Caique todinha lá. Então, o que chamou a atenção é que no extrato 1, nós tivemos um índice 2,2%, que é um índice razoável. Mas no extrato 2, nós estamos com um índice de 5,2%. E acima de 3,9%, já é considerado risco alto de transmissão do agente que provoca a dengue, certo? O vírus, né, da dengue. Então, a nossa intenção já é trazer um alerta para a população, especialmente os moradores desse extrato 2, a região oeste da cidade, que alguns bairros estão, de fato, com infestação muito alta. Como é que é feito esse cálculo, Marcelo? Como é que vocês chegam a esse resultado? Tá. Durante a pesquisa, cada bairro é sorteado por um programa de computador, são sorteados algumas residências, né, guardando uma proporção da quantidade de residências sorteadas em relação ao número total de residências. E nós vamos fazendo, aonde é feito uma residência, normalmente são puladas algumas, depois faz outra, pula mais algumas, faz outra e assim por diante, tá? E aí a gente levanta o índice de acordo com a quantidade de imóveis onde foram encontrados focos do Aedes aegypti, tá? Então, se a gente faz, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que a gente acha 2 focos em um bairro. E naquele bairro foi feita a pesquisa em 4 residências, o índice de infestação nosso seria 50%, que é o caso, é o exemplo do Jardim Primavera, tá? É um bairro pequeno, a amostragem lá foram 4 residências, isso é feito de maneira estatisticamente confiável, tá? E nessas 4, 2 possuíam focos. Tá? E essas residências, para as pessoas entenderem, é feito aleatoriamente, não é escolhido. Não, não é escolhido. Isso é feito via sorteio no computador, né? E a cada, é interrompido, a cada, você faz uma, pula algumas residências e depois faz outra. Pula outras, faz outras, tá? Mas não é escolhido, vamos fazer aqui, ali, não. É um sorteio via computador, programa. E o bairro, o Jardim Primavera é o bairro onde nós temos o maior índice, então, de infestação? Sim, é o maior índice de infestação, 50%, né? Altíssimo. E quando a gente faz isso, a intenção é estatística. Então, se a gente encontrou esse índice em 2 casas, em 4, a perspectiva é de que, se você fosse fazer em todas as casas do local, em metade delas você teria foco. É muito, não é mesmo? Então, é estatística. Pode até esse índice variar um pouco se fosse fazer em todos, mas a tendência é que chegasse realmente uns 50% se fizesse em todas as casas. Além do bairro Jardim Primavera, quais outros bairros chamaram a atenção aí no levantamento da Lira? Ô Denis, vou pegar aqui para citar rapidamente. O primeiro é o Jardim Primavera. Depois nós temos o Vista Alegre, com 25% de infestação.
problema com pneus, principalmente, tá? Importante A citar. gente vai falar disso daqui a Tanto o Jardim Primavera quanto o Vista Alegre, tá? Muitos pneus com larvas. Então podemos depois comentar mais sobre isso. Depois aí o São Judas Tadeu, Turmalinas, São Vicente, Aristides Vieira, Santa Maria, Jardim das Acácias, bairro Santana, que é o extrato, até outro extrato, é o 1 no caso. João Piedade, é uma região mais central, também é extrato 1, mas também com 10%. Tá? Morada Nova, 10% também. Listando esses bairros aí, Marcelo, a gente percebe que existem bairros bastante populosos aí, né? Sim, tem bairros bastante populosos. Aqui, por exemplo, chama a atenção Aristides Vieira. É o bairro mais populoso da nossa cidade e está com um índice aqui, o Aristides, de 15%. Então isso preocupa, é um bairro grande e muitas residências foram encontrados focos. Marcelo, quais os locais que essa pesquisa mostrou que nós temos mais focos do mosquito Aedes aegypti? Você quer dizer locais, objetos. são residências, objetos. Objetos. Você citou, por exemplo, o caso do pneu. Pneu foi o principal deles, mas a gente pode encontrar também, geralmente, material reciclável. Que as pessoas acumulam em casa? O que a gente diria lixo, mas que esse lixo aí, grande parte são materiais recicláveis. Ou que as pessoas estão guardando, às vezes, na sua residência, com a intenção de depois revender, ou para algum tipo de uso dela, ou porque simplesmente estão encostando aquilo ali num canto, né? Não tem mais função nenhuma para ela, já poderia ter colocado aquilo para atremar, por exemplo, recolher, né? Para reciclagem, e está lá com a única exclusiva função de juntar água e virar um criatório do mosquito da dengue. Então não tem motivo, né, para as pessoas continuarem com esses objetos ali no fundo da sua residência. Então às vezes preocupa terreno baldio, né? Eventualmente acha em algum terreno baldio, encontrou-se também em alguns, mas continua o problema sendo a casa das pessoas, o fundo da casa, o quintal, né? Onde ela guarda objetos ali que acumulam água, em local descoberto. E nós tivemos uma dificuldade, a prefeitura teve uma dificuldade em relação a essa fiscalização aí durante esse ano que passou, justamente por conta da pandemia, né, Marcelo? Dificultou muito, né? Muito. Teve um período, inclusive, que foram suspensas as vistorias nas casas. Então isso nos preocupou muito durante o período da pandemia, porque imagina se concomitantemente à pandemia houvesse também uma epidemia da dengue, que tamanho de tragédia a gente teria, né? A sorte, ou às vezes pela mão divina, parece que uma doença foi incompatível com a outra. Nós tivemos pouquíssimos casos, felizmente, de dengue em todo o Brasil, de uma maneira geral, né? Pelo menos. O Marcelo, você citou em relação aos pneus, né? Hoje nós temos um ecoponto aqui em Três Pontos, onde os estabelecimentos comerciais que comercializam, utilizam desse produto, eles já fazem a devolução, digamos assim, o descarte, melhor dizendo, do pneu lá no ecoponto. Isso é indicado também para as pessoas individualmente, né? Sim. Nossa cidade, nessa parte, está muito bem guarnecida, né? Já foi criado há alguns anos atrás esse ecoponto, então foi um ganho enorme para a cidade. Nós já temos um local adequado, coberto, né, para dispor esses pneus até que eles sejam enviados para a ANIP, que é a Agência Nacional de Indústria de Pneumático. Nós temos um convênio com a ANIP, ela vem aqui até o ecoponto, recolhe esses pneus, são carretas grandes, né? Nós geramos um volume bem grande de pneus aqui no nosso município, e toda a rede comercial daqui do nosso município, ela tem conhecimento, né, da obrigação do destino adequado desses pneus. E o local correto é só esse, é o ecoponto nosso, onde a gente vai enviar realmente para reciclagem desses pneus. Para quem não sabe, ele é aberto. Ele fica lá no centro de eventos, Wagner Tios, bem próximo ali à entrada da antiga usina Boa Vista. Fica aberto lá durante o período da manhã e da tarde também, tá? Então é só levar até esse local lá, estocar esse pneu da forma adequada e
depois a gente envia isso para reciclagem. Tá? Então hoje a gente vê que já diminuiu muito a quantidade de pneus jogados em terrenos baldios, etc. Ainda acontece, tá? Mas a gente já percebe uma diminuição. Agora muita gente está guardando os pneus realmente no fundo das suas casas, em local descoberto. Às vezes com a intenção de uso futuro daquele pneu. Ok, pode ficar com o pneu, mas desde que ele esteja num local coberto. Porque uma vez que a chuva entra ali naquele pneu, o pneu ele esquenta, ele é preto, ele esquenta, a água fica numa temperatura extremamente favorável para o desenvolvimento das larvas do mosquito Aedes aegypti. Então a gente chama de maternidade da dengue. A água mais quente, ela é mais propícia? Ela é mais propícia ao desenvolvimento da larva do mosquito e ela acelera o ciclo do mosquito. Então, num período frio, um dia hoje, como está frio, se você tiver uma quantidade de larvas numa água que está com a temperatura mais baixa, aquela larva vai demorar um pouquinho mais de tempo para poder se transformar numa pupa e sair dali como mosquito. Se você tem a água aquecida, que é o caso de um pneu, né, em função ali da cor e do material, você acelera isso. Então o ciclo do mosquito, que normalmente é 8, 9 dias, às vezes você traz para 7, 6, em função desse tipo de depósito que é extremamente favorável para o desenvolvimento dessa larva. Ou seja, Marcelo, você citou, e é bom a gente reforçar aqui para a gente concluir essa nossa entrevista, que fazer o combate aí à dengue depende de cada cidadão, de cada morador dentro da sua residência, de cada comerciante dentro do seu estabelecimento comercial, porque senão não é a prefeitura que vai segurar e não tem sistema público de saúde mesmo que vai fazer com que a dengue não tome questões preocupantes no nosso município, né? Sim. A responsabilidade pela saúde pública, ela é dividida entre o setor público, que atua diretamente, né, Secretaria de Saúde, através da vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, inclusive, e a população também. Quando a população faz a sua parte junto com o setor público, os resultados são muito favoráveis, em todos os setores, não só no setor de saúde, mas na saúde é fundamental para que a gente consiga conter o desenvolvimento de doenças, principalmente essas relacionadas à transmissão por vetores, né, mosquito no caso, Aedes aegypti. Sem a população, o nosso trabalho ele fica bastante limitado. E o desenvolvimento está na casa das pessoas, então nós não temos acesso rotineiramente. A visita dos agentes de endemias, ela é feita, segundo a técnica, uma vez a cada 2 meses, certo? Mas é muito pouco. O ciclo do mosquito ele é muito mais veloz do que isso. Então é por isso que o nosso trabalho é limitado. Tá? E nós temos que focar também em alguns outros pontos que a gente chama de estratégicos. Então a vigilância vem já desempenhando há alguns meses um tipo de tratamento químico em alguns pontos específicos onde existem condições mais favoráveis para o desenvolvimento de criatórios, né, do mosquito, Aedes. Então a gente aplica um produto que a gente chama residual e aquele produto ele fica ali com o efeito durante um período maior. Tá? Então em locais, em borracharias grandes, né, onde não tem local exposto de pneu, locais às vezes com depósito de veículos, né, que ficam ali também às vezes abertos e tudo, ferro velho. Então alguns pontos a gente faz esse tipo de trabalho também químico, tá? Mas o efeito realmente é a eliminação de criatórios pelos cidadãos. Isso é o que dá maior resultado. Muito obrigado, Marcelo. Então, ok, eu agradeço a todos aí e desejo que esse ano a gente não tenha, né, esse processo de epidemia. Tá, ok? Então eu conto com a ajuda, né, de todos os cidadãos que participem do combate ao Aedes, para que a gente evite, depois de sair de uma pandemia, a gente não tenha mais problema com epidemia de dengue aqui no nosso município. E estamos lá à disposição para quem queira entrar em contato, né, tirar dúvida, informar-nos também a respeito de situações, de depósitos que podem ter criatórios, tá? Vamos receber com muito prazer e vamos tentar resolver aquela situação. Nós conversamos com o Marcelo Figueiredo Gomes, que é coordenador da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde aqui
de Três Pontas. Equipe Positiva, referência em jornalismo.